Na aula de hoje falaremos sobre a União Europeia. De início, vamos falar sobre o Plano Marshall, de 1948. Bom, esse plano tinha como plano de fundo o capitalismo e foi um plano idealizado pelos Estados Unidos em 1947, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, para que houvesse uma recuperação econômica dos países europeus. E aí os Estados Unidos, eles se valeram dos princípios de redução, esse auxílio à Europa era realizado por meio da redução de preços na importação de produtos dos Estados Unidos, crédito para importação de equipamentos e empréstimos com juros reduzidos e com vencimento a prazo, certo? E aí, após o Plano Marshall, também em 1948, nós vamos ter a Benelux, que é uma união aduaneira, certo? É uma união aduaneira entre a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo. E foi a primeira experiência de integração econômica entre países. Esse bloco ele acabou sendo um embrião da União Europeia. Em 1952, a gente teve já um desdobramento, que foi uma ampliação da Benelux, ao que a gente chama de SECA. E aí uniram-se aos membros da Benelux a França, a Itália e a Alemanha Ocidental, certo? E aí isso ajudou, facilitou a haver uma superação de divergências entre a França e a Alemanha. Para a gente explicar melhor isso, essa SECA ela facilitou a comercialização, do aço, do carvão mineral e do minério de ferro, certo? Então, isso tudo ajudou na superação das divergências entre a França e a Alemanha em relação às jazidas de minério de ferro e carvão mineral em suas regiões fronteiriças, que são o Vale do Ruhr e a Alsácia. Essa harmonização dos interesses abriu portas para a possibilidade de uma Europa unida. Dando continuidade, nós agora, falando sobre a União Europeia, vamos falar sobre o Tratado de Maastricht, de 1992. Bom, o Tratado de Maastricht como vocês podem observar, foi assinado em 1992 e implantou a União Econômica e Monetária. Isso significa uma livre circulação de mercadorias, capitais e pessoas, passaporte único, moeda única, um Banco Central Europeu e um Parlamento Europeu. Além disso, instituiu uma política externa de desenvolvimento econômico comum entre vários países da Europa. Bom, a União Europeia, ela atualmente possui em torno de uma população estimada de cerca de 515 milhões de pessoas. Grande parte dessa população possui altos rendimentos e poder aquisitivo, tá? E aí a gente pode observar isso refletido um pouco no PIB, certo? Então o PIB da União Europeia foi de 17,3 trilhões de dólares em 2017, tá? Isso equivale a 21,4% do PIB mundial, certo? Nessa época de 2017, o PIB já era calculado em 80,7 trilhões de dólares. Então, cerca de 21,4% era composto pela União Europeia. E aí a gente vai observar que as grandes potências da União Europeia, estão centradas na Alemanha, na França, no Reino Unido e na Itália, certo? Mas também a gente pode observar que para além dessas potências, a gente vai ter um núcleo
certo? E o núcleo, a principal característica dele é a elevada industrialização e a elevada expectativa do nível de vida. E aí, nesse núcleo, a gente vai concentrar os países da Itália, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos e Grã-Bretanha, certo? Então, ó, eles formam esse núcleo desse bloco, tá? E, como eu falei, se eles são um núcleo, no entorno vão formar espaços periféricos, certo? E eles estão relativamente conectados a esse centro, tá? Tanto o centro como a periferia, a gente vai encontrar espaços dinâmicos, relativamente dinâmicos, no sentido econômico, ok? E aí, dando continuidade, a gente vai observar que a União Europeia ela também incorporou ex-países socialistas e ex-países soviéticos, ok? Então, na visão geopolítica do tempo da Guerra Fria, certo? Ó, a questão histórica, né, que a gente pode tratar para essa questão da integração com a União Europeia vem após a desagregação soviética e a União Europeia acabou incorporando alguns países ex-socialistas, certo? A exemplo dos ex-socialistas, nós vamos ter a República Tcheca, a Polônia, a Hungria, a Romênia, tá? E ex-repúblicas soviéticas, como a Estônia, Letônia e Lituânia, tá? E aí existe uma diferença clara, tá? Entre ex-países socialistas e ex-países soviéticos. No caso soviético, é um regime mais fechado, e aí ele é caracterizado, certo, por um sistema autoritário, um partido único, que é o Partido Comunista. E vamos observar que os países soviéticos eles possuíam restrições a liberdades e a direitos que os cidadãos normalmente teriam no regime democrático, por exemplo. Certo? Então, ó, o que eu quero dizer com isso é que esses países ex-socialistas e ex-soviéticos eles gravitavam ao redor da União Soviética, certo? Ou então eram satélites desse sistema autoritário. E esse sistema soviético autoritário, ele tinha um poder que se encontrava nas mãos dos partidos comunistas locais, tá? E aí, em consequência, eles não podiam viver uma democracia e, como eu falei, né, existia toda essa restrição, certo? Então a gente pode dizer que a União Europeia ela rompeu com esse tipo de sistema autoritário, né, de regime fechado, trazendo um regime democrático nos quais iniciou-se pela Europa Ocidental, chegando-se, após a queda do Muro de Berlim, após a formação também da União Europeia, se estendendo a toda a Europa, o regime do tipo democrático, certo? Que é bem contrastante com esse dos ex-soviéticos, tá? E o que significa esses regimes democráticos? Eles representavam uma esperança de respeito às liberdades individuais e coletivas para os países ex-socialistas e também ex-soviéticos. Bom, esse foi o resumo de mais uma aula sobre a União Europeia. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitoso para vocês e eu desejo bons estudos. Até a próxima!